do dia 28 de novembro de 2011. Peço à senhora vereadora Aparecida de Fátima que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriar-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Obrigado, vereadora. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª sessão ordinária realizada no dia 17 de novembro de 2011. Ata da 36ª sessão ordinária da 12ª legislatura da 3ª sessão legislativa realizada no dia 17 de novembro de 2011, às 8h30, na sala das sessões, compareceram os senhores vereadores Adilson Derete, Alexandre Lozzi, Antônio Carlos Contesini, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Marcos Simão Henke, Mário Henrique de Souza, Rodrigo Praz, Salésio Kilcam e Seno Junques. No uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, o senhor presidente declarou aberta a sessão, prosseguindo então com a seguinte ordem do dia. Primeiro, leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Segundo, leitura da ata da 35ª sessão ordinária do exercício de 2011. O senhor presidente colocou a mesma em discussão única, que sem observação foi aprovada por unanimidade. Terceiro, reapresentação do projeto de lei de número 60/2011, que estima a receita e fixa a despesa do município de Rio do Campo para o exercício 2012. Quarto, reapresentação do projeto de lei de número 61/2011, que delimita a ampliação do perímetro urbano e dos bairros Cruzeiro e Guanabara do município de Rio do Campo e da outras providências. Quinto, apresentação do projeto de lei de número 62/2011, que autoriza alienar bem público e da outras providências. Sexto, apresentação do projeto de resolução de número 14/2011, que dispõe sobre a alteração da data da sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2011 e estabelece outras providências. O senhor presidente colocou o mesmo em discussão única. Fez uso da palavra o senhor vereador Seno Junques. Em seguida, o senhor presidente o pôs em votação única, sendo esse aprovado por unanimidade. Sétimo, leitura das correspondências recebidas. Oitavo, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 60/2011 em segunda e última discussão. Fez uso da palavra o senhor vereador Rodrigo Praz, que pediu vista ao projeto. Em consideração ao pedido, o senhor presidente repassou o projeto de número 60/2011 para ser submetido à análise das comissões permanentes. Nono, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 61/2011 em segunda e última discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Aparecida de Fátima Castrano Garlini e Rodrigo Praz. Em seguida, o senhor presidente colocou o mesmo em segunda e última votação, sendo este aprovado por unanimidade. Décimo, com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, o senhor presidente colocou o projeto de lei de número 62/2011 em segunda e última discussão. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Rodrigo Praz, Mário Henrique de Souza, Alexandre Lozzi e Seno Junques. Em seguida, o senhor presidente colocou o projeto em segunda e última votação, sendo esse aprovado por unanimidade. 11º, palavra livre. Fizeram uso da palavra livre os senhores vereadores Alexandre Lozzi, Rodrigo Praz, Mário Henrique de Souza, Aparecida de Fátima Capistrano Garlini, Antônio Carlos Contesini, Adilson Derete e Seno Junques. Nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. O teor dessa mensagem se encontra gravado em CD na secretaria desta Casa Legislativa. Coloco a ata em discussão única. Coloco a ata em votação única. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a reapresentação do projeto de lei de número 60. Projeto de lei de número 60, de 31 de outubro de 2011.
Estima a receita e fixa a despesa do município do Rio do Campo para o exercício 2012. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação do projeto de lei de número 64 de 2011. Prefeitura Municipal de Rio do Campo. Projeto de lei de número 64 de 23 de novembro de 2011. Dispõe sobre o convênio com a Associação para o Desenvolvimento Social e Aperfeiçoamento do Cidadão, promover para a prestação de assistência técnica aos psicultores do município de Rio do Campo, Santa Catarina e da outras providências. Antônio Pereira, prefeito do município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município autorizado a firmar convênio com a Associação para o Desenvolvimento Social e Aperfeiçoamento do Cidadão, promover, relativo à prestação de serviços de assessoria à psicultura aos produtores rurais do município. Artigo 2º. O referido convênio terá prazo de validade para 2 meses, podendo ser prorrogado por igual período, com valor mensal de R$ 2.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revoga-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 23 de novembro de 2011. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, saudando-os cordialmente, enviamos às vossas excelências para análise e seguida a votação o projeto de lei de número 64, de 23 de novembro de 2011, que dispõe sobre o convênio com a Associação para o Desenvolvimento Social e Aperfeiçoamento do Cidadão, promover, para a prestação de assistência técnica aos psicultores do município de Rio do Campo, Santa Catarina, e da outras providências. Senhores vereadores, o presente projeto de lei objetiva firmar convênio com a empresa Promover, aonde a mesma vem efetuando assessoria aos psicultores em nosso município. Isso posto, o presente convênio terá validade de 2 meses com possibilidade de prorrogação por igual período. Levamos o projeto de lei conexo a este para a devida avaliação dos nobres vereadores. Aguardamos sua aprovação em regime de urgência urgentíssima, dentro dos transcursos legais e regimento desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 23 de novembro de 2011. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Repasso o projeto de lei de número 64 de 2011 para ser submetido à análise das comissões permanentes. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação do projeto de lei de número 65 de 2011. Prefeitura Municipal de Rio do Campo. Projeto de lei de número 65, de 28 de novembro de 2011. Abre crédito suplementar através de anulação parcial ou total de dotação e excesso e o provável excesso de arrecadação do orçamento vigente e da outras providências. Antônio Pereira, Prefeito do município de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto no corrente exercício crédito para as seguintes dotações orçamentárias. 02. Poder Executivo Municipal. 02.01. Gabinete do Prefeito. 2. Aplicações diretas R$ 6.000. 03. Secretaria de Administração e Finanças. 03.01. Coordenadoria de Administração e Finanças. 20. Aplicações diretas R$ 12.200. 11. Aplicações diretas R$ 10.000. 04. Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Públicos. 04.01. Diretoria de Transportes, Obras Viárias e Edificações. 30. Aplicações diretas R$ 125,16. 21. Aplicações diretas R$ 4.000. 05. Secretaria de Serviços Urbanos. 05.02. Setor de Saneamento e Habitação. 61. Aplicações diretas R$ 18.000. 06. Secretaria de Educação. 06.01. Divisão do Ensino Infantil. 105. Aplicações diretas R$ 3.000. 112. Aplicações diretas R$ 12.500. 103. Aplicações diretas R$ 7.800. 103. Aplicações diretas R$ 10.000. 113. Aplicações diretas R$ 5.000. 93. Aplicações diretas R$ 1.000. 94. Aplicações diretas R$ 5.000. 102. Aplicações diretas R$ 5.000. 06.02. Divisão de Educação Básica.
149, aplicações diretas, R$ 10.200. 129, aplicações diretas, R$ 15.000. 148, aplicações diretas, R$ 9.000. 137, aplicações diretas, operações intraorçamentárias, R$ 1.000. 130, aplicações diretas, R$ 2.000. 128, aplicações diretas, R$ 1.500. 06.02, divisão de ensino especial. 170, transferência a instituições privadas sem fins lucrativos, R$ 1.500. Aplicações diretas, operações intraorçamentárias, R$ 2.100. 06.05, divisão do ensino superior. 178, aplicações diretas, R$ 3.000. 07, Secretaria de Cultura e Turismo. 07.01, Departamento de Cultura. 187, aplicações diretas, R$ 300. 08, Secretaria de Esporte e Lazer. 08.01, Diretoria de Esportes Comunitário e Lazer. 211, aplicações diretas, R$ 10.000. 09, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. 09.01, Coordenadoria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. 215, aplicações diretas, R$ 23.000. 217, aplicações diretas, operações intraorçamentárias, R$ 4.000. 226, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, R$ 2.000. 10, Secretaria de Bem-Estar Social. 10.01, Diretoria de Assistência Social. 234, transferências a instituições privadas sem fins lucrativos, R$ 500. 11, Fundo de Saúde. 11.01, Coordenadoria de Saúde e Apoio Operacional. 16, aplicações diretas, R$ 6.000. 13, aplicações diretas, R$ 5.000. 60, aplicações diretas, R$ 31.000. 49, aplicações diretas, R$ 43.000. 37, aplicações diretas, R$ 4.700. 31, aplicações diretas, R$ 5.000. 61, aplicações diretas, R$ 15.000. 55, aplicações diretas, R$ 10.000. 34, aplicações diretas, R$ 6.200. Total da suplementação, R$ 310.625,16. Artigo 2º. Para atendimento da suplementação que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e ou total das seguintes dotações orçamentárias. 03, Secretaria de Administração e Finanças. 03.01, Coordenadoria de Administração e Finanças. 19, aplicações diretas, R$ 4.625,16. 06, Secretaria de Educação. 06.01, Divisão de Ensino Infantil. 111, aplicações diretas, operações intraorçamentárias, R$ 2.276. 110, aplicações diretas, R$ 10.000. 98, aplicações diretas, R$ 1.000. 90, aplicações diretas, R$ 5.000. 06.02, Divisão de Educação Básica. 124, aplicações diretas, R$ 2.224. 142, aplicações diretas, R$ 13.000. 118, aplicações diretas, R$ 1.000. 131, aplicações diretas, R$ 1.600. 163, aplicações diretas, R$ 2.700. 165, aplicações diretas, R$ 1.300. 162, aplicações diretas, R$ 2.000. 147, aplicações diretas, R$ 4.500. 141, aplicações diretas, R$ 3.000. 06.03, Divisão de Ensino Especial. 168, aplicações diretas, R$ 4.000. 11, Fundo de Saúde. 11.01, Coordenadoria de Saúde e Apoio Operacional. 6, aplicações diretas, R$ 400. 9, aplicações diretas, R$ 2.500. 59, aplicações diretas, R$ 3.300. Total da alunação, R$ 64.425,16. Artigo 3º. Para atendimento da suplementação que trata o artigo 1º, serão utilizados recursos provenientes do excesso de arrecadação referente às fontes de recursos abaixo relacionados no valor de: fonte de recursos 488, receitas de impostos, transferências, impostos da saúde, R$ 85.000. Fonte de recursos 400, recurso ordinário, R$ 113.200. Fonte de recurso 454, recurso do Fundeb 40%, R$ 15.200. Fonte de recurso 401, remuneração de depósitos bancários não vinculado, R$ 10.000.
Fonte do recurso 452, recurso do Fundeb 60%, R$ 22.800. Total de excesso de arrecadação, R$ 246.200. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, saudando-os cordialmente, enviamos às vossas excelências para análise e seguida votação o projeto de lei de número 65, de 28 de novembro de 2011, que abre crédito suplementar através da anulação parcial ou total de dotação de arrecadação do orçamento vigente e da outras providências. O projeto de lei anexo objetiva abrir créditos suplementares através de anulação de dotação e excesso ou provável excesso de arrecadação do orçamento em curso, a fim de suprir dotações deficitárias para as despesas descritas no mesmo. Senhores vereadores, os créditos adicionais suplementares abertos por meio deste projeto não irá comprometer o orçamento, uma vez que será suprida esta suplementação com a anulação parcial de dotação já descrita na LOA 2011. Levamos o projeto de lei conexo a este para a devida avaliação dos nobres vereadores. Aguardamos sua aprovação em regime de urgência e urgentíssima, dentro dos transcursos legais e regimento desta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Rio do Campo, Estado de Santa Catarina, em 7 de novembro de 2011. Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação da moção de número 13 de 2011. Moção 13 de 2011 ao excelentíssimo senhor Luciano Juntos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Campo. O vereador que subscreve, de acordo com as normas do regimento interno e depois de ouvido o plenário, solicita que, se for aprovada, seja encaminhada aos excelentíssimos senhores João Raimundo Colombo, governador do Estado de Santa Catarina, Gelson Luiz Merizio, presidente da Assembleia Legislativa, Marco Antônio Tebaldi, secretário de Estado da Educação, e Hugo Lembeck, secretário de Estado de Desenvolvimento Regional. Moção nos seguintes termos. A Câmara de Vereadores do Rio do Campo, acolhendo a proposição do vereador Rodrigo Praz, manifesta apoio ao projeto de lei de número 169/2011, que tramita na Assembleia Legislativa e visa proibir a privatização ou terceirização do serviço de alimentação escolar na rede pública estadual de educação de Santa Catarina. Solicita ainda ao governo do Estado que não terceirize os serviços de limpeza das escolas que estão sob administração estadual. Justificativa. A Lei Federal número 11.947 estabelece que no mínimo 30% dos recursos repassados pelo FNDE deverão ser utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de sua organização. O atual modelo de gestão terceirizada na rede pública estadual de educação passa por grandes questionamentos. Estudos realizados demonstram que, de forma geral, a gestão terceirizada tem um custo financeiro bem superior em relação à gestão estatal da alimentação escolar. Vários municípios catarinenses têm a gestão estatal da alimentação escolar, recebem prêmio e servem como bom exemplo. E o Estado pode e deve retomar a gestão da alimentação escolar, terminando com o processo de terceirização. As considerações retrorelacionadas fazem submeter o fato de que a terceirização do serviço de alimentação, bem como os concernentes à limpeza nas escolas estaduais, pode acarretar elevação de custos para o Estado e a diminuição do valor do salário dos trabalhadores. Esse processo, outro sim, tem profundos impactos sociais, uma vez que os atuais servidores contratados pelas APPs serão sumariamente dispensados. Assim sendo, ressaltando-se que sem emprego não existe renda, e que sem renda compatível as necessidades continuar-se mediante ao marasmo da desigualdade social, uma alternativa plausível é que o Estado responsabilize-se de realizar e reinserção desses na prestação de serviço. É inaceitável que, após 68 anos da promulgação da CLT, situação como essas ainda continue a emergir do cenário das relações trabalhistas,
configura desrespeito ao trabalhador catarinense sem sombra de dúvida. Portanto, urge que iniciativas sejam tomadas a fim de resguardar os direitos e a integridade do cidadão dos servidores das escolas estaduais. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2011. Rodrigo Praz, vereador. Coloco a moção de número 13, 2011, em discussão única. Vereador Rodrigo. Então, essa moção, na verdade, ela trata aí de dois assuntos, que um assunto é a questão da terceirização da merenda escolar, que ela já estava terceirizada aí, já mais de um ano aí, quase para 2 anos, aonde que agora o governador Raimundo Colombo vai rever essa situação, ele já vai estar voltando atrás, né, então já cancelando a terceirização da merenda escolar, porque ele viu que gerou um custo bem mais alto para o Estado e lá na frente, né, o que precisou ser atingido lá não teve redução de gastos e ocasionou vários problemas na gestão da merenda escolar, né. Isso também veio prejudicar a agricultura familiar, aí, principalmente, no caso dos agricultores, que 30% da merenda escolar era comprada diretamente da agricultura. E essa empresa terceirizada, ela não vinha comprando da agricultura aqui do município. Então, o nosso governador, com uma atitude plausível, já disse que vai rever isso, que não vai mais terceirizar a merenda escolar. Então, agora está tramitando um projeto de lei na Assembleia Legislativa que visa proibir a privatização ou terceirização da alimentação escolar. Então, seria um apoio a esse projeto. Isso vai valorizar mais a nossa agricultura, porque aí as escolas estaduais vão poder adquirir a merenda escolar dos agricultores aqui do nosso município. Então, esse seria um assunto, né, desta moção. O outro assunto aí a gente fez a pedido dos servidores que são contratados pela APP da nossa escola, onde que o governo do estado está terceirizando os serviços de limpeza aí, né, da escola, e sendo que esses servidores estão dispensados, vão ganhar a conta. Hoje se ganha 2 salários mínimos, eles vão ser contratados, eles podem ser contratados por a empresa que vai vencer a licitação da terceirização, mas vão ser contratados por 1 salário mínimo. Então, todo mundo vai entrar aí, a dona Isolde aí com 26 anos de carreira, né? Ela que nos procurou para fazer essa moção de apoio, sendo que o avô dela doou o terreno da escola, então foi até um pedido do avô dela que sempre a APP contratasse alguém da família para estar ajudando, doou todo o terreno da escola, e aonde que seria, na verdade, assim, uma coisa muito ruim para a família, né? Hoje essa servidora, né, ser dispensada após 26 anos de serviços aí, ser recontratada com apenas 1 salário mínimo. Então, independente aí o que cada um está ganhando, mas serão recontratados com 1 salário mínimo. Assim como os outros servidores que estão aqui, das outras escolas estaduais, todos estariam dispensados e talvez poderiam ser recontratados por 1 salário mínimo. Então, um salário que não é justo também, né, pelo serviço que eles vêm prestar, com certeza não é justo o salário. Então, a gente pede aí que o governador reveja essa situação aí, junto com os deputados, aí para não ter essa questão aí da terceirização dos serviços de limpeza nas escolas. Que veja uma forma também, né, adequada de estar contratando. Se não pode pela APP, que o pessoal da SDR comentou semana passada aqui, se não puder ser através da APP, mas então que insira esses servidores de uma forma adequada, né, no quadro de funcionários da rede estadual. Seria isso, presidente. A gente pede o apoio de todos os vereadores aí para essa moção. Muito obrigado. Bem, com relação a essa questão, eu como educador até surpreso, o pessoal não comentou nada comigo, mas enfim, né, a gente de qualquer forma já sabia disso, né. Dizer que essa iniciativa de não mais continuar terceirizada a merenda, isso já era uma intenção do governo, né, do Raimundo Colombo e do vice, né, do Pinho Moreira. Então já a intenção realmente é não terceirizar mais, porque evidentemente que foi feito estudo nesse sentido, né, de avaliar e observar, e se chegou à conclusão realmente que esse procedimento não era o mais adequado, e levando em consideração uma série de fatores, né? Então o fator, na verdade, o fator principal foi atender à demanda da região, né? Então adquirir alimentos produzidos pela região. Então isso, acho que a gente deve parabenizar o governo do estado por essa iniciativa, né?
E a questão da terceirização dos serviços, a gente também tem conhecimento, né? E com toda certeza, como são colegas de trabalho, a gente é colega de trabalho, né? A gente é surpresa, né, vereador, dessa moção, não sabia, tomei conhecimento agora, né? Então, com toda certeza também a gente acha que deveria continuar como está, embora que a Secretaria de Estado vem dizendo há muitos anos aí que dessa forma, pago pela PP é ilegal, o Tribunal de Contas não aceita e tal, né? Esses fatores. Mas quem sabe, de repente, se acha um outro caminho para deixar da forma como está e quem sabe continuar assim e não terceirizar. Então, claro que eu também, nesse sentido, a gente também é favorável, sendo para as coisas realmente continuarem da forma que estão e favorecer os trabalhadores, então, do município, bem como também do Estado, a gente também é favorável, né? Continua a discussão. Projeto, vereadora Fátima. Bem, com certeza eu sou favorável também, até pela situação já colocada pelos nobres colegas. Nós temos aqui duas situações, uma da terceirização da merenda, que até inclusive em conversa com o prefeito de Santa Terezinha, ele me colocava, conversávamos justamente sobre a merenda das escolas, e ele me dizia que em Santa Terezinha a merenda que é terceirizada é bem inferior do que aqui eles mesmo produzem. Então, assim, ele, por preferência dele, preferia que eles pudessem estar fornecendo a merenda aos alunos do que fosse terceirizada. E, além de tudo, não ser tão viável quanto o pessoal achou que seria, tem também a questão do pessoal. A questão dos servidores, justamente uma pessoa, uma família, vamos por assim, como a da Isolde, né, dos Moratórios, que fizeram tanto pelo município e que doaram o terreno, sim, para fazer a escola, e que foram um dos primeiros moradores aqui desse município, desbravadores, e como comentou o Rodrigo, e em conversa com a Mônica também, ela me passava, que o avô dela fez a doação desse terreno, pedindo então que se mantesse sempre alguém da família ali naquele local trabalhando como professor ou como servidor que fosse, e agora prestes a se aposentar, então vai ter prejuízo sim, uma vez que recebia 2 salários e agora vai ser recontratado apenas com 1. Não é justo. Eu com certeza vou estar defendendo sempre a permanência, porque não é nada justo. Qualquer um de nós não aceitaria uma situação dessa. Então, com certeza, o que eu puder fazer para estar colaborando, vou estar colaborando sim. Eu apoio a moção. Continua a discussão, a moção. Vereador Adilson. Da mesma forma, acho que o vereador Rodrigo foi bem feliz nessa moção, onde vem defender os interesses também da nossa sociedade em questão da nossa agricultura familiar, onde o agricultor planta, né, o seu sustento e consiga vender também para dar sustentabilidade a ele e também é uma garantia de melhor qualidade nos produtos aos nossos alunos, né, pela merenda escolar. Então, acho que é feliz e é plausível, como ele falou, a atitude do nosso governo de voltar atrás e rever essa situação. E vejo também a questão dos profissionais, né, os servidores, a atitude, não sei de onde, como começou isso, que o vereador Luciano falou, faz tempo que estão se falando isso. Mas eu acho que já devia ter deixado parado isso, porque isso tem muitas pessoas no final de carreira que vão ser prejudicados, né? E isso eles não estão levando em conta. Então, eu acho que, além de mandar para os nossos representantes maiores do Estado, mas que cada deputado, vice-vereador, também ganhasse uma cópia e que levantasse essa bandeira junto aos servidores, porque se isso acontecer, é lamentável, porque não é só a história de Rio do Campo, a questão é o Estado, nós vamos falar em Estado, é uma empresa que só vai usar valores e baixos, né? Então temos que pensar nisso. Vereador Rodrigo? Se o vereador permitindo aí, a gente queria ver se nós também conseguíssemos fazer um movimento, através da UVESC, que a nossa vice-presidente, nas reuniões da UCAG, com os outros vereadores de outros municípios, fazer um documento nesses moldes, né, parecido com esse, no mesmo objetivo, para fazer um movimento grande no Estado. Então, às vezes, só nós mandar não vai adiantar, né? É melhor do que nada. Mas, se nós conseguirmos movimentar praticamente todas as câmaras aí, principalmente da região, ou através da UVESC, com certeza seria importante. Vou passar para o Adilson.
Então, é isso que o vereador comentou, é importante, né? Mas na minha fala eu queria dizer que é lamentável se isso esteja acontecendo e dizer que com certeza, servidores, a gente está sempre, né, a apoio a vocês, porque a gente sabe essa situação. Não que uma empresa terceirizada resolveu o problema, mas é que o valor que elas vêm oferecer para vocês é insuficiente daquilo que vocês estão ganhando, né? Na realidade, é uma demagogia perante o que vocês fazem, né, pelo valor ofertado hoje. Então, seria isso, presidente. Obrigado pela atenção. Continua a discussão, a moção. Bem, com relação a essa moção, ainda acrescentando mais um pouco, de repente, eu imagino assim, de repente, quem sabe, se for para realmente acontecer isso, mas que quem já é funcionário, né, vereador, e permanecesse, então, pelo menos, sendo vinculado ao governo do Estado, como estão sendo, né, da mesma forma. De repente, se for para acontecer, mas que as pessoas novas que forem contratadas, quem sabe, na pior das hipóteses, que seja um novo sistema, e quem já deixa se aposentar, então, naquele ritmo que está, né, porque acho que realmente é difícil, né, o seu Luiz aí está quase no final da carreira, né, a Isolde também, né, e a gente sabe que é complicado isso, né, então, penso que não... Não, sem dúvida, a gente vai fazer o que a gente pode nesse sentido, né? Acho que essa moção, realmente, né, vereador, a gente pode estar levando a nível do CAV, que é a Associação dos Vereadores do Alto Vale, para aprovar, né? Isso vai estar despertando interesse também de outros municípios, porque a partir do momento que for discutido a nível de região, os municípios do Alto Vale todos vão tomar conhecimento. E posterior, a gente pode estar levando a nível de UVESC, né, vereadora, que é vice-presidente. Se o vereador me permite. E daí, na verdade, então, essa moção pode estar sendo levada a conhecimento dos vereadores do Estado de Santa Catarina. Acho que esse é o canal, então, para a gente levantar um movimento nesse sentido, para reforçar esse interesse, então. Pode... Até porque o congresso que vai ter agora dia 7, 8 e 9 vai estar discutindo educação. Então, é um assunto que está no meio e que pode sim, deve ser levado. Inclusive, a gente pode até fazer essa moção e apresentar lá e passar a todos os demais. Como foi colocado, é um assunto que envolve o Estado todo, com certeza vai ser de interesse de todos os vereadores que estarão lá. Então, com toda certeza, a gente pode estar levando isso nesse congresso, nós iremos lá, né? A gente vai com comitiva de vereadores, né? E nesse congresso, a gente realmente pode estar levando essa moção, apresentando, então, a nível do Estado de Santa Catarina. Então, pode ter certo que a nossa parte a gente vai estar fazendo nesse sentido. É claro que garantir, a gente não pode garantir, mas o esforço, a pressão, a gente tem como fazer e vai fazer, né? Nesse sentido, pode ficar tranquilos, né? Coloco a moção do número 3 de 2011 em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Prefeitura Municipal do Rio do Campo. Convite. A administração municipal vem cordialmente, através deste, convidar Vossa Senhoria para participar da solenidade de abertura de Natal Iluminado de Rio do Campo, que será realizada no dia 3 de dezembro de 2011, às 20 horas, no pátio da Igreja Matriz de Rio do Campo. Atenciosamente, Antônio Pereira, Prefeito Municipal. Câmara dos Deputados, Gabinete do Deputado Federal Onofre Santo Agostini. Ofício 1603/2011. Brasília, 25 de outubro de 2011. Ao excelentíssimo senhor vereador Serno Junques, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Rio do Campo. Prezado senhor, com meus cordiais cumprimentos, agradeço o acuso e o recebimento do ofício número 66/2011, onde Vossa Excelência encaminha cópia da moção número 10/2011, de autoria da excelentíssima vereadora Aparecida de Fátima Capistrano Garlim. Agradeço a apreciação e o apoio pela apresentação da proposta de emenda à Constituição PEC 35/2011, de iniciativa do vereador do Rio do Sul, Dionísio Massaneiro, e por mim apresentada no dia 9/6/2011 na Câmara dos Deputados, cuja emenda propõe a alteração no artigo 7º, inciso
33º da Constituição Federal para permitir que o adolescente possa ser empregado a partir dos 14 anos. Na oportunidade, coloco-me à disposição para que for necessário, bem como desejo votos de grande êxito na realização de vossas atividades. Atenciosamente, Onofre Santo Agostini, deputado federal. Ordem do dia. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloca o projeto de lei de número 60, 2011, segunda e última discussão. Vereador Rodrigo. Então, esse projeto a gente, na sessão passada, tinha pedido vista para ele, né? Na questão aí, tinha dúvidas em alguns recursos ali na área da educação. Fomos comentar aí, fomos lá até a contabilidade, conversar com o senhor Darcy e com o prefeito, onde que mostraram que aqueles valores que vêm aumentando ali são as previsões que vai aumentar devido ao município estar se enquadrando ao novo piso de carreira, né? Então a gente, como não tinha participado junto na elaboração do PPA, do plano plurianual aí, do caso, né? Então a LDO, não, o PPA, então a LDO estava de licença, não estava inteirado por dentro do assunto, e tinha visto aquelas questões, a gente ficou com um pouco de dúvida que às vezes era recurso da questão da municipalização, mas deixaram tranquilo, se acontecer a municipalização, os recursos são por dotações orçamentárias no ano que vem, né? Então se acontecesse, né? Então esses recursos aí oriundos de enquadramentos aí do piso de carreira do magistério. Então a gente é favorável ao projeto, seria isso, presidente, obrigado. Com relação a esse projeto, então a gente já discutiu ele amplamente em sessões anteriores, né? E a dúvida, ela nasceu aí conforme o vereador tem colocado, então com relação à questão da municipalização, e também fazer uma referência com relação a essa questão. Em conversa com o prefeito na semana passada, a gente percebeu, então, depois de uma certa tomada de decisão aí por parte da Secretaria Regional com relação aos funcionários efetivos do Estado, né? A gente começou a perceber realmente que fica complicado, e o prefeito, acho que parece-me que tem se convencido de prolongar a municipalização, né? Não dou essa certeza, mas pelo que a gente percebeu assim, então, que também eram algumas coisas que não estavam previstas pelo prefeito, pelo secretário, né? Então, em função disso, eu acho que vai ser reavaliada essa municipalização, né? Então a gente vai aguardar para ver, mas parece-me que naquele momento, quando a gente conversava com o executivo, a gente percebeu esse interesse, né? Porque o remanejamento do pessoal se tornou um pouco complicado, né? E acabou chegando a essa conclusão, então dá uma segurada. Penso que eu acho que vai ser por aí. Nós vamos aguardar até final da semana, a gente já vai estar sabendo com toda a certeza com relação a isso. Daí a questão do orçamento também, nesse sentido, não haveria problema nenhum, né? Continua em discussão o projeto número 60. Coloca o projeto de lei de número 60 de 2011, segunda e última votação. Quem for favorável permaneça como está, caso contrário se manifeste. Aprovado. Com os pareceres favoráveis das comissões permanentes, coloca o projeto de lei de número 65 de 2011 em primeira discussão. Vereador Rodrigo. Então, o projeto de lei 65 aí trata da questão dos abertura de créditos aí, onde é que das dotações orçamentárias, final de ano, né, com certeza ajustes aí, às vezes tira recurso, tira orçamento de algumas ações aí que não ocupou tanto recurso, vai colocar, na verdade seria ajustes orçamentários aí para o fechamento de ano do município, né? E também aí que teve bastante excesso de arrecadação, principalmente na questão da saúde, da educação aí que veio mais recurso do que estava previsto. Então, isso também tem a necessidade da questão dos ajustes. Então, a gente, para andamento dos trabalhos aí do Executivo, é favorável ao projeto. Continua em discussão o projeto 65.
Projeto, então, de anula e suplementa, como é normal acontecer, né? Então, claro que a gente é favorável, né? Coloca o projeto de lei de número 65 de 2011 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado. Senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento pedindo que o projeto 65 fosse colocado em segunda e última discussão e votação. Coloco em discussão única a sugestão da senhora vereadora Aparecida de Fátima Capistrano Galini de colocar o projeto de lei de número 65 de 2011 em segunda e última discussão e votação. Coloco a sugestão da senhora vereadora Aparecida de Fátima Capistrano Galini em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado. Com a concordância dos senhores vereadores, coloco o projeto de lei do número 65 de 2011 em segunda e última discussão. Coloco o projeto de lei do número 65 de 2011 em segunda e última votação. Quem for favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado. Agora deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Vereador Salésia. Então aqui eu quero cumprimentar o presidente desta casa, os demais componentes da mesa, os meus colegas vereadores e pessoal que nos assiste. Só venho aqui fazer um agradecimento, né, ao presidente, aos demais componentes da mesa. A viagem que a gente fez a Brasília, um congresso, né, que só quero dizer que foi muito produtivo. A viagem foi muito bem, apesar das turbulências, né, Mário? Mas ali a gente, né, só vou comentar alguma coisinha que a gente aprendeu lá, né? Então, quanto o endividamento do Brasil, desde a época em que começou, né, até na situação de hoje, né? Então, a gente pôde aprender muito ali, e onde se comentava um tempo atrás que estava até perigoso, né? O Brasil estava em dívida, mas pelo que o rapaz comentou, podemos ficar tranquilos, né? Não que o Brasil não deve um pouquinho, mas tem muito mais para receber do que para pagar. Então, agradecer ao presidente por esta oportunidade para a gente. Muito obrigado. Continua a palavra livre. Vereador Mário Henrique. Boa tarde ao presidente, os colegas vereadores, as pessoas que nos assistem. Está chacoalhando. Quero aqui agradecer essa casa, os vereadores, em nome do presidente também, por ter nos oferecido essa viagem a Brasília, conhecer a nossa capital. Fiquei assim, primeiro dia 23, tinha uma visita ao Congresso Nacional. Fiquei bastante triste, né, vereador Salésio, aqui de Rio do Campo, mais o seu Genésio, e mais 50 e poucos vereadores não ter acesso a uma sessão lá na Assembleia, no Senado. Na Câmara dos Deputados tivemos apenas 10 minutos para assistir. E no Senado não pudemos entrar porque tinha muitas, assim, era um dia de votação do plenário. Se me permite, era o dia onde foi votado, né, o Código Ambiental do país, né? Então ali a gente gostava muito de ter ido, não teve essa oportunidade. Fomos barrados porque tinha muitos protestos na cidade
infelizmente, todos os vereadores do Alto Vale que queriam participar daquela sessão não tivemos a oportunidade de entrar lá. Então, acho que isso foi um dia não aproveitado, o primeiro dia em Brasília. Mas todos os outros palestrantes, as outras palestras, foi muito boa, aproveitado. E para mim, a última palestra é contabilidade pública. Fiquei muito feliz em saber como o Brasil estava nos anos 90, até ano 90 na Vereador Sabesp. O Brasil não tinha crédito para comprar mais uma caneta. Estava quebrado. Ninguém mais acreditava no nosso Brasil. Graças a um plano real, aí, um plano que veio para ficar e veio dar certo. Hoje o Brasil é um país que está indo muito bem, mas foi esse plano real que colocou o Brasil no caminho certo. A gente sabe que até ali a coisa estava feia. Nos anos 70 estava mais ou menos, o Brasil foi campeão na Copa do Mundo, deu uma andada até 1980 e nos anos 90 a coisa despencou. Mas veio lá o Itamar Franco e junto com o Fernando Henrique fizeram o plano real e o presidente Lula deu continuidade até hoje. Mas a coisa estava feia. O Brasil não tinha crédito para comprar uma caneta. Isso foi o palestrante que nos colocou lá. Até foi perguntado a ele, né, o que fez o Brasil voltar a crescer. Então, nós temos que ter muito orgulho desse plano real aí, um plano que veio para dar certo. E todas as palestras foram boas, mas essa a gente viu como é que era antes e depois, né? Então, foi muito bom. E também sobre a municipalização, eu vejo assim, que eu também sou contra essa municipalização, acho que tem que verificar, ver o que é bom para todo o povo, não só para algumas pessoas, mas eu vejo que o nosso prefeito e a sua equipe já tinha pedido essa municipalização para o município. Já veio ano passado, foi dada uma pegada, agora de novo. Graças aqui ao vereador Rodrigo, acho que teve que ameaçar o nosso prefeito, foi ameaçado a administração, se ele não ia fazer mais parte da administração, acho que ele está certo, não foi só ele, todos nós, mas às vezes nós assim não temos muita vez com a administração, às vezes a administração a gente pede, mas não é atendido. O vereador Rodrigo aqui pediu, ameaçou aqui nessa casa que se fosse municipalizado ele não fazia mais parte da administração. E eu sou contra a municipalização da maneira que estava sendo feita. Eu acho que tem que conversar com o povo. O povo tem que definir. Se é bom para o município, tem que ir lá conversar com o povo, porque o município depende do povo. Então essa municipalização aí, a gente sabe que tem documento pedido e assinado pela equipe do prefeito, não sei quem mais, e o Estado estava querendo entregar sim. Então, nós temos que ver o que é bom e o que é ruim. Agradecer, senhor, o presidente aqui, por essa viagem, e muito lá nós fomos aprender. Obrigado, senhor presidente. Continua a palavra livre, senhores vereadores. Rodrigo. Cumprimentar o presidente, os companheiros vereadores, a vereadora Fátima, o pessoal que nos assiste, também os funcionários dessa casa. Também só para a gente vir até essa tribuna, esse final de semana a gente teve a visita do deputado federal Décio Lima, que foi o terceiro deputado federal mais votado dentro do Rio do Campo, veio fazer um pouco da prestação de contas do seu trabalho, que ele vem atuando como deputado federal, da sua atuação, também dos recursos articulados para o nosso município, que ele consegue estar articulando, né, para o nosso município, então ele veio fazer uma prestação de contas, né. Tem várias políticas públicas que às vezes são destinadas para municípios com até X números de habitantes, como teria duas políticas públicas lá em Brasília para ser destinada para pequenos municípios. Nem todos receberam, e os deputados podem estar indicando qual que é os municípios para receber essas políticas públicas. Uma é um ônibus, né, de R$185 mil, que o deputado Décio Lima incluiu o Rio do Campo na lista. Então, esse ônibus novo aí, R$185 mil,
e também uma praça, uma academia ao ar livre aí no valor de R$80 mil. Então essas duas políticas públicas do governo federal para municípios de pequeno porte foram incluídas na lista, né, não é emenda parlamentar, pelo deputado Décio Lima, né, ele que incluiu na lista aí do governo o município do Rio do Campo por ter, na verdade, Rio do Campo adotou o deputado Décio, né, sem conhecer antes também, a gente nunca tinha apoiado o deputado Décio Lima, então foi a primeira vez, e ele vem retribuindo da melhor forma possível. Ano passado ele mandou uma emenda de R$150 mil, essa emenda vai ser feito o esgoto aqui embaixo, para baixo do colégio ali, R$150 mil, aí no campo do Floresta ali, aquela região ali, então tem essa emenda aí que está sendo liberada, já até a conta na Caixa acho que já está aberta, né, já foi empenhado tudo, então está sendo pago aí pelos próximos dias, provavelmente, pelo que estão falando, ainda esse ano é para começar a vir o recurso, para estar fazendo. E para a emenda do ano que vem, ele colocou mais de R$200 mil para Rio do Campo, né, para compra de implementos agrícolas, né, então, equipamentos agrícolas aí, mais R$200 mil de emenda. Então, são R$350 mil de emenda, e isso vai totalizar aí já 600, quase 700 mil articulados, né, deputado Décio Lima, para Rio do Campo. Então, a gente só tem a agradecer ao deputado aí por essa articulação de recursos federais para o nosso município, né? O deputado federal tem esse poder ainda de ajudar os municípios e não esquecer do nosso município aí com seus 500 e poucos votos que ele tirou em Rio do Campo. Também ele comentou da política econômica do nosso país, ele fez uma análise, com certeza um sociólogo, como o Fernando Henrique, ele fez o papel dele, fez a política econômica, firme no nosso país, tinha problemas, como tem problemas hoje no nosso governo do Partido dos Trabalhadores também, mas o nosso presidente Lula deu continuidade ao bom trabalho feito antes e conseguiu fazer aquilo que os ricos acreditavam que o Lula não ia conseguir fazer, né? Também um operário da classe trabalhadora conseguiu tocar o nosso país, e por sinal muito bem, né? Porque a economia hoje está boa mesmo, né? Então o nosso presidente Lula aí também fazendo um bom trabalho aí, a gente reconhece que a economia do país mudou, né, junto com o nosso com o sociólogo Fernando Henrique, né, daqueles tempos para cá. Então, a gente só tem a agradecer a nossa visita do deputado aí, que bom que ele não esqueceu de Rio do Campo. Seria isso, presidente, obrigado. Continua a palavra livre. Nada mais a tratar, em nome de Deus, eu declaro encerrada a 37ª sessão ordinária do dia 28 de novembro de 2011. Vai acabar votando no PT ainda? Ô Mário, vai acabar votando no PT ainda? Dá pra justificar a minha ainda? Você faz a fichinha dele. Opa. Ô, só da cacetada. Ó, só pra justificar a minha ida. A Câmara ganhou R$3.000 por ano. Porque nós pagamos o GEDOC ali, né? Que é o sistema de contabilidade, sistema de gravação e coisa, né? Nós conseguimos, por intermédio da internet, então nós não vamos pagar 260 quilos por mês, mas nós vamos pagando. Ô, Alemão, acho que vocês perderam mais do PSDB. Ele ficou contente disso ali, ó. Essa pedra liberaram para Brasília. Ficou parceiro? Eu vou nela. Você me deu essa pedra aí? Que na verdade
É que na verdade tem umas coisas ali que não fechou o carro. Entendeu? Só que, sim, em 2014, eu vi um depoimento do Raimundo Colombo no jornal semana passada, 2014. Esse ano foi 25 mil alunos, né? Ano que vem mais uma remessa e 2014 parece que o Estado vai. Pode eles mudarem, né? Mas pelo menos o. Feito GG. Tá? Essa ali você não bate mais em cima. Alvo. Perderam o alvo. Ei, abaixa o cano da. Só não pode daqui a 2 anos. Tá lindo, vai ficar ruim, né? Aí vamos pegar uma gravação aqui. É? Mas tu me apoia, velho. Vai pagar a diferença, você vai perder agora mais de 200 e poucos mil. É o cara que pegar a prefeitura na próxima vai ser complicado. Eu nem vejo eles lá, vou puxar lá pra trás, senão eu não vejo os colegas.